A história do Darth Maul é sem sentido e absurda, mas calma que não é desse jeito que você tá pensando. Bem, quem conhece a história do personagem sabe que ela é marcada por ciclos de violência e vingança, em que no final o personagem sempre acaba sendo derrotado. Por exemplo, décadas depois dele ter sido cortado ao meio pelo Obi-Wan em Naboo, ele busca vingança contra o próprio Obi-Wan e acaba sendo derrotado. Logo depois, ele tenta construir um império no submundo e dominar Mandalore, mas acaba sendo impedido pelo Palpatine e derrotado pela Ahsoka. Logo depois, na série Rebels, ele tenta se vingar contra o Sith, mas acaba sendo morto pelo Obi-Wan no final do processo. E ele ainda diz que espera que o Luke Skywalker vingue ele e todos os outros pelo que os Sith fizeram. Tá vendo? A história do Maul tem esses ciclos constantes de violência e repetição, em que no final ele sempre acaba derrotado. Tanto é que pesquisando pra esse vídeo eu encontrei o youtuber Kaique Zoton, que faz a comparação entre o Maul e o mito de Sísifo. E essa comparação faz todo sentido. Pra quem não conhece, no mito diz que Sísifo era um rei da Grécia Antiga, que depois de enganar a morte 2 vezes, foi condenado por Hades a rolar uma pedra até um topo de uma montanha. Apenas a pedra rolar de volta à base da montanha e ele ter que recomeçar tudo de novo. E ele tem que fazer isso pela eternidade. E a história do Maul é muito parecida, em que ele tá sempre perto de consumar a sua vingança, mas no final acaba sendo derrotado. E é aqui que a história dele se torna sem sentido e absurda. O filósofo Alberto Camus vai falar justamente que toda a humanidade está na mesma posição do que Sísifo, porque no final das contas todo dia a gente acorda e tem que repetir as mesmas tarefas sem sentido na nossa rotina, e que procurar sentido no meio disso tudo é essencialmente absurdo, tanto é que ele vai chamar a filosofia dele de absurdismo. O filósofo ainda fala que quando o rei chega ao topo da montanha com a pedra e a pedra rola até o chão de novo, ele imagina o rei feliz, porque é essa tarefa que dá sentido à vida dele. E agora eu pergunto, e se o Maul estiver na mesma condição? E se ele repete esse ciclo de vingança constante dele, em que ele sempre acaba derrotado, porque isso é o que dá sentido à vida dele? Talvez isso seja, no final das contas, porque ele seja um personagem tão gostável, mesmo ele sendo tão vilanesco, porque no final das contas ele tá na mesma posição que todos nós.